Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer esses disquinhos que são chamados de ecopads. Eles servem para substituir aqueles discos de algodão que a gente compra em farmácia e perfumaria. Você pode usar para tirar a maquiagem, você pode usar para passar tonificante na pele. Eu gosto de fazer essa alcinha atrás também, para dar mais firmeza na hora de usar. Até porque eu sou uma pessoa um pouquinho desastrada e se não tivesse, acho que eu acabaria derrubando eles na hora de usar. A gente vai precisar de um pouquinho de linha. Essa quantidade aqui já dá para fazer mais de um. E a linha é 100% algodão, para não agredir a pele, para ele ficar bem macio. Tesoura, agulha de tapeceiro e agulha de crochê do tamanho que for indicado aí para sua linha. Essa que eu estou usando é o número 3. Vamos começar. Ó, a gente começa fazendo um anel mágico. O anel mágico, para quem não sabe, ó, passa a linha em volta do dedo, cruza por cima a linha que está vindo lá do novelo. E aí a gente vai introduzir a agulha por baixo da linha de baixo e puxar a linha que vem lá do novelo para que ela fique na agulha. Ó, aí a gente sobe 3 correntinhas, porque a gente vai trabalhar com ponto alto aqui. E vamos colocar 12 pontos altos dentro desse anel mágico, que é essa argolinha que eu tô mostrando para vocês, que se formou ali, ó. Ó, são 12 contando com as correntinhas, né? Então, a gente já tem a correntinha e vai fazer mais 11. Se quiser dar uma pausa e fazer aí, porque eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, para não ficar tão longo assim. Daí a gente confere aqui para ver se tem realmente 12. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu acabei fazendo um a mais. Vou desmanchar. E agora vocês vão ver por que o anel é chamado de anel mágico. A gente puxa essa pontinha aqui, ó. Aí ele vira um círculo, fica fechadinho. Aí agora a gente vai fechar essa carreira na última alça das 3 correntinhas que a gente fez. Ó. A gente conta lá do cantinho e coloca a agulha nesse vezinho aí, ó, nesse terceiro vezinho. Puxa com um ponto baixíssimo e vamos subir mais 3 correntinhas para fazer a próxima carreira. A próxima carreira ela também vai ser toda em pontos altos. Bom, serão 24 pontos altos, então a gente vai colocar 2 pontos em cada pontinho de base, em cada um desses vezinhos que se forma na borda do nosso círculo. Coloquei ali as 3 correntinhas, mais um ponto no mesmo pontinho de base, de novo, um pontinho e outro no mesmo ponto de base. Agora eu vou dar uma acelerada aqui. Faz aí o seu, dá uma pausa no vídeo e daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Prontinho. Agora vamos conferir novamente a quantidade aqui, se tem realmente os 24 pontos que deveríamos ter. Pelo que eu contei, ficou faltando um parzinho, ó. E tem ainda um lacinho ali sobrando, um Vzinho sobrando. Então, vou colocar mais 2 pontinhos aqui. Nessa mesma argolinha. E agora a gente fecha de novo, né? Fecha a nossa segunda carreira para poder seguir para a próxima. Da mesma forma que a gente fez na primeira. Conta ali, ó. 3 correntinhas e na terceira a gente introduz a agulha, fecha com um ponto baixíssimo. Essa próxima carreira, ela não vai ser em pontos altos, ela vai ser em pontos meio altos, porque senão o disco fica muito grande.
Então, ao invés de subir 3 correntinhas, nós vamos subir 1 e 2. E aí, serão 36 pontos. Então, a gente vai fazer um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Para no final, ficar com 36 pontos. Vamos lá. Esse você dá uma laçada, introduz a agulha ali no Vzinho, puxa e puxa as 3 alcinhas ao mesmo tempo. Nós vamos repetir isso nessa mesma argolinha, porque é aumento aqui. Então, segue um ponto e um aumento por toda a volta. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, vocês podem pausar e voltar já já. Prontinho, terminei nossa carreira. Agora a gente vai fechar da mesma forma que fez nas duas anteriores, com um ponto baixíssimo. E eu gosto de fazer em volta dele um acabamento para dar um charminho a mais, que é esse ponto que eu conheço como ponto rendinha. Talvez você conheça por algum outro nome. E tem também a alcinha, que eu gosto de colocar para dar mais firmeza na hora de usar. Mas essas duas coisas são opcionais, né? Se você quiser, você pode cortar a linha e arrematar e o seu disquinho vai estar pronto. Esse ponto você vai fazer pela volta inteira do seu disquinho para fazer como se fosse uma rendinha mesmo, né? Um babadinho. Para fazer, a gente vai começar com uma correntinha, daí coloca a agulha no próximo ponto e puxa os 2 correntinhas, faz um ponto baixíssimo. Daí repete, uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo no próximo ponto. Pela volta toda do nosso disco. No começo, parece que tá ficando um pouco estranho, parece que não tá ficando bonitinho, regular, mas vai na fé, continua fazendo aí, que ele vai tomando forma aos poucos. Aos poucos você vai ver que ele vai ficar bom sim. Vamos acelerar aqui o processo. E vocês podem aí fazer o de vocês, dar uma pausa aqui no vídeo, que eu vou terminar de dar a volta e já volto. Terminamos aqui nossa carreira de ponto rendinha. Agora a gente vai fechar igual fez com as outras, né? Faz uma correntinha, que é o desenho do pontinho. Aí introduz ali no próximo pontinho de base e fecha com baixíssimo. Quem não quiser fazer a alcinha de trás, pode cortar o fio, arrematar, esconder esses 2 fios, né? Esse que tá na agulha e o outro lá do meio. E aí vai tá pronto. Quem quiser fazer a alcinha, a gente continua fazendo correntinhas aqui. Geralmente umas 15 são suficientes, mas a gente faz e mede, tá? Pra ver se tá certinho do tamanho do disco, de um lado até o outro, passando bem pelo meinho ali do disco, pra gente poder colocar o dedo. Falta um pouquinho aqui, fazer mais algumas. Aí, agora deu, ó, tá até um pouco larguinho, que é o suficiente para colocar os dedos ali de forma confortável, sem ficar muito apertado e sem ficar forçando muito a nossa peça. Se você quiser deixar assim só com as correntinhas e fechar, funciona. Eu prefiro deixar um pouquinho mais largo, ó. Esse aqui eu fiz com pontos baixos e esse outro eu fiz com pontos meio altos. Eu prefiro assim, né? Porque minha mão é bem grande, então para mim funciona melhor. Mas você faz da forma que você preferir. Para começar, a gente faz as 2 correntinhas, que é para dar a altura do ponto meio alto. Daí, laça, introduz na terceira correntinha, porque essas 2 primeiras são o primeiro ponto, né? Introduz na terceira, puxa e puxa todos os 3 lacinhos. E repete isso
ao longo de todas essas correntinhas que a gente fez. Não vou dizer quantidade, né? Porque como cada um tem uma tensão de ponto diferente, para mim pode ter dado mais pontos, para você menos. Ou ao contrário. Então, a gente vai fazendo por toda a extensão das correntinhas até chegar na última. Estamos chegando aqui no final das nossas últimas correntinhas. Ó, o último pontinho ali na última correntinha que estava livre para introduzir um ponto. Agora, a gente vai cortar esse fio. Pode deixar ele longo, porque vai precisar dar a volta por aqui e costurar essa outra ponta. Então, para não correr risco de faltar o fio, né, na hora de costurar, você tá costurando e aí fica um fio tão curtinho que não dá mais. Deixa aí uns 30 centímetros de fio, tá? Pelo menos, que é para ter certeza que vai dar com folga. Aí, a gente corta e vou mostrar para vocês como costura. Ó, acho que dá para fazer até mais um, viu? Sobrou bastante do novelinho que a gente tinha aqui no início do vídeo. Vamos lá, solta ali, né? Puxa até soltar o fio. E agora é que nós vamos usar a nossa agulha de tapeceiro, que eu apresentei para vocês ali no comecinho do vídeo. Vai ter que costurar, né, esse daqui, mas para ficar mais fácil, eu prefiro começar pelo fiozinho do meio, né? Então, primeiro a gente vai esconder esse fiozinho aqui, que era o fiozinho lá do início do nosso trabalho, do anel mágico que a gente fez. A gente vai passar o fio por dentro dos pontinhos que foram introduzidos no anel mágico, ó, essas alcinhas aqui. Com bastante cuidado, a gente pega a agulha e vai passando pelo meio dos fiozinhos, no mesmo sentido que o anel mágico funciona. Se a gente costurar ao contrário, ele pode soltar. Então, ó, no sentido horário aqui, da direita para a esquerda, gente. Desculpa. Da direita para a esquerda, a gente vai passando aí por diversas vezes até ter certeza que ele vai ficar bem firme, que ele não vai soltar, tá bom? Se der uma volta e meia, 2 voltas aí por todos os fiozinhos, já é suficiente. Vocês vão passando aí no trabalho de vocês e vão sentindo. O meu aqui eu tô percebendo que já tá bem firme, né? Passar só por mais algumas argolinhas aqui, por mais alguns pontinhos, e aí ele já vai estar pronto para ser cortado. Na hora de cortar, toma bastante cuidado para não cortar o ponto que fica ali próximo do fio. Corta rente, mas com muito cuidado para não estragar o início do trabalho, hein, gente? Que senão vai desmanchar tudinho. Agora, vamos para esse próximo fio aqui, onde a gente vai prender a nossa alcinha de um lado e do outro. Bom, vamos lá, esse vai ser o último acabamento da nossa peça, e aí ela vai estar 100% pronta e completinha. Vocês estão vendo esses vezinhos aqui, ó, que estão sendo formados? Eu gosto de passar a minha agulha, né, com a linha por dentro desses vezinhos, porque quando a peça fica pronta, não dá pra ver que tem uma linha passando ali. E antes da peça ficar pronta, é um local que é fácil da gente visualizar para conseguir encaixar a agulha. É mais fácil do que aqueles pontinhos do meio. Então, a gente passa, puxa, mas não muito, que senão vai enrugar tudo. Aí, continua passando ali por dentro dos vezinhos, né, que foram os últimos pontinhos que a gente fez, daquele ponto rendinha. A gente vai passando até chegar do lado oposto da peça, para poder a alcinha ficar reta ali no meio. Ó, aqui já deu, né? Tá vendo? Eu cruzei no meio e a linha já tá ali bem pertinho do primeiro ponto da minha alcinha. Então, agora eu vou costurar junto. Eu vou pegar as alcinhas da alça, ficou redundante, né? Mas eu vou pegar ali, ó, o pontinho da minha alça de apoio e um pontinho de baixo. Uma linha ali, ó,
Aí, de novo, uma alcinha lá de baixo e uma daqui de cima, do nosso apoio. E agora, eu vou passar até o outro lado de novo, que é para dar aquela firmeza, né? A mesma que a gente fez no meio do trabalho, lá no comecinho do trabalho. A gente passa aqui por dentro dos vezinhos e puxa, mas não puxa com força para não enrugar, né? Passa até chegar ali do outro lado, que é para ter bastante linha, bastante não, né? Para ter linha suficiente aqui nesses pontinhos de base, linha suficiente lá por dentro, pra gente saber que não vai se soltar. Aí a gente dá uma ajeitadinha, ó, pra ele não ficar nem enrugado e nem esgarçado. E, de novo, corta com muito cuidado para não cortar a linha do ponto lá de baixo. Corta rente, porém, tomando cuidado para não estragar o trabalho, hein? Para não pegar a linha do ponto que forma o nosso trabalho. Dá uma puxadinha só para a linha assentar lá dentro, né? Para não ficar aparecendo a pontinha. E tá pronto o nosso EcoPad. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês em próximos vídeos e até mais!